Mas o texto bom que nós temos para falar hoje, ele está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Semana que vem, domingo, no domingo eu falei de um assunto aqui, e até uma frase. E um irmão, ele estava comentando comigo, que ele queria saber um pouco mais acerca desse assunto, né? Porque domingo eu toquei num assunto aqui, dizendo que o carisma, ele te abre porta, e o caráter mantém a porta aberta. O carisma te faz achar um casamento, mas o caráter é que vai manter o casamento ativo. O carisma te arranja um emprego, mas é o caráter que vai te manter empregado. Então, o carisma pode até me colocar no altar, mas o que vai me manter no altar é o caráter, não é o carisma. Então tem, por exemplo, assim, mulheres que viam um rapaz, sempre é assim, né? Rapaz galanteador, camarada falante, carismático, carinhoso, romântico, mas parece um galo no terreiro, né, irmão? Não tem caráter. Bonito, boa aparência, mas não tem caráter. E isso, né, às vezes vai daquelas pessoas que também são inteligentes, comunicativas, prestativas, são pessoas assim, carismáticas. E você diz, cara, porque é a pessoa que eu precisava. É a pessoa que eu precisava para me ajudar na igreja. Pronto. Né? Você vê, por exemplo, como é que Satanás conseguiu ir no culto que era dos filhos de Deus? Como é que ele conseguiu entrar lá? Lá no... Né? Jó, por exemplo, diz que vieram os filhos de Deus. O culto era para quem? Para os filhos de Deus, mas Satanás foi entre eles. Como é que ele conseguiu? Deus identificou ele no culto, mas os filhos de Deus não viu ele, inclusive Jó. Será que não era um assim bem carismático que estava ali? Né? Porque a gente pensa assim em Satanás, que ele é um cara assim, tipo aqueles caras lá que vocês não gostam. Aquele pessoal da justiça, aquele negócio assim. Ah, deve ser mal assim. Não, irmão. Satanás, a aparência dele é de bondade. Ele vem para te convencer, para poder te deixar seguro que ele não é uma ameaça para você. Ele vem até como conselheiro. Você não vê ele perguntando para Eva, mostrando para Eva, até, olha, Eva, que fruto bonito. É verdade, mas Deus falou para a gente não comer nem tocar. Não, Eva, não morre não. Ele até aconselha, ele até orienta. Você vê, por exemplo, ele chegou lá no deserto até pregando para Jesus, irmão. O cara é até pregador. Rapaz, muito legal, muito bom. Né? Mas o problema é a consequência disso, porque com o passar do tempo, o caráter vai aparecer. O carisma acaba, o caráter vai aparecer. E isso, às vezes, é o que acontece com muita gente. Então, para a igreja aqui, por exemplo, né, Timóteo era um jovem pastor. Paulo era ele era o pupilo, né? Paulo era o seu discipulador, era o seu mestre, era o seu orientador, seu professor, seu rabino. E ele fala, né, para Timóteo, aconselhando ele acerca de pessoas que está no meio
está junto, está dentro, mas que é só de aparência. Se a gente não tiver cuidado, o que vai acontecer com essas pessoas, com a nossa permissão? O que vai acontecer? Elas vão nos enganar. Porque você pode ver, por exemplo, que ele diz assim, tendo aparência de piedade. A palavra piedade, eu não sei por que o pessoal colocou isso, mas a palavra piedade é respeito. Tendo aparência de respeito. Sim, senhor, pois não, tá ok, é verdade, concorda com tudo que você diz. Só não vai para onde você está dizendo. Tamo junto, bota até o soquinho. Mas não está. Porque aquilo ali é só da boca para fora. Porque tem uma aparência de uma pessoa respeitadora, como você pode ver o religioso na igreja, ele tem que mostrar, principalmente na frente dos irmãos, que ele é crente. Então, graça e paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mas, fora da frente dos olhos dos irmãos, às vezes é o maior pecador que existe. Mas na frente dos irmãos é dissimulado. Você me respeita, eu estou na igreja há tantos anos. Toda pessoa que te pede respeito, a primeira coisa que ela não faz é te dar respeito. Acuse-os do que você faz. É algo mais ou menos assim. Eu não preciso te pedir respeito. Diz o ditado que respeito é bom e todo mundo gosta. Meu pai me ensinou que respeito é eu me manter dentro do meu limite. A partir do momento que eu invado o seu território, eu saí do meu limite. Então, te desrespeitar é invadir o seu limite. Se eu quero respeito, eu preciso respeitar. Eu acho fantástico, sabe? Não é Globo não, gente, mas é fantástico. Quando Jesus chega diante de Pôncio Pilatos, ele diz assim para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Jesus respeitou a autoridade que Pilatos tinha, sabendo que quem deu ela para Pilatos foi Deus, e não era dele. Pilatos achava que ele era um camarada, né? E Jesus está te falando: eu estou te respeitando por causa de quem te deu. Não é por você. Eu acho tremendo Davi. Saul já tinha demônio, que Davi até expulsava o demônio de Saul, né? Mas Davi tinha um respeito tremendo por Saul, sabendo que quem tinha posto um óleo na cabeça de Saul era mais importante do que o tal do Saul. Então ele respeitava quem pôs um óleo na cabeça dele. Você já pensou eu orar no missionário, o missionário passar mal, ou o missionário ser curado, abençoado por causa de uma oração minha? Aí eu chego aqui para vocês, irmãos. Vou até filmar e mostrar, né? Olha aí, ó. Pois é, mas é para você ver, por exemplo, que às vezes as pessoas, elas ficam muito preocupadas assim, olha, o que o pastor vai pensar de mim? Bom, primeira coisa, você é o quê? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Se você é, eles vão pensar, se você não é também, eles vão pensar do mesmo jeito. Eu não estou nem vermelho, irmão, com o que você pensa de mim. Mas nem um pouquinho. Não tem nenhuma preocupação com o que você acha a meu respeito. Nenhuma, não. Por quê? Porque você pode estar totalmente errado do que você está pensando de mim. Os religiosos na época de Jesus, por exemplo, pensavam que ele era falso profeta. Pensava
né? Como até hoje muitos pensam que ele era um enganador, que ele não é o Messias, que ele não é o enviado de Deus. Até hoje tem muita gente que pensa. Agora, entre elas pensarem e ele ser, é outra coisa completamente diferente. Então, por que você está preocupado com o que você quer demonstrar para os outros? Não se preocupe. O que você é, você será. Porque uma hora nem o ator da Globo ele consegue atuar o tempo todo, porque ele volta a ser o cara cotidiano do dia a dia. Então eu não preciso, por exemplo, me esconder atrás de uma oração, de um cântico, de uma Bíblia, de um conceito, da religião. Não, eu tenho que ser eu. Até por uma coisa. Existem pessoas que você não pode, elas não mudam e você não pode nem ajudar elas porque elas só demonstram aparência. Na sua aparência, elas demonstram que elas são crentes. E se elas demonstrassem de fato o que elas são, a gente poderia ajudar elas a serem crentes de verdade, corrigindo os erros e os defeitos delas. Mas como elas parecem o que não é Denorex, né? Alguém lembra de Denorex aí? Parece, mas não é. Fazer uma propaganda, não tem mais Denorex. Se tem, eu não uso mais, né? Era um shampoo que os outros não sabem, só dos 50 para baixo que o pessoal sabe. Então, que era Denorex. E os que tinham cabelo também, né? Que tem uns que não tem cabelo, não usam essas coisas. Pelo menos o pessoal aí do shampoo já não ganha dinheiro desses irmãos, né? Não precisa. Então, a preocupação, por exemplo, de mostrar como às vezes, não, você é autoridade, você tem que ser uma pessoa séria. Aparece. Né? Você vê, por exemplo, o palhaço no circo, ele parece uma pessoa feliz, animada, alegre. É a aparência dele. Mas vai na casa, vai lá onde ele coloca a cabeça no travesseiro para dormir. Bora ver como que de fato quem ele é. Às vezes muitos são até depressivos, mas aquela aparência ali, muitos às vezes são tremendamente infelizes, rejeitados, incompreendidos, e vai por aí afora. Então Paulo está dizendo, Timóteo, tem gente que tem aparência de respeito, de piedade, de ser religioso, de ser uma pessoa correta, de ser santo, de ser assim uma pessoa, né, verdadeira. Parece. Mas ele diz assim, mas negando a eficácia dela. E com que a pessoa nega a eficácia? Por que a pessoa nega o que ela de fato ela é? Porque ela parece, mas as atitudes dela mostram o contrário. Jesus, por exemplo, não mandou a gente olhar para a árvore, ele mandou a gente olhar o quê? O fruto, é o que a árvore produz. Quando uma pessoa estiver te falando dela, não ouça o que ela está te falando. Veja o que ela está fazendo. Porque tem gente que fala uma coisa, como o marido, por exemplo, fala para a mulher, eu te amo, amor. Mas trai ela. Isso é amor? Não, isso é enganação. Tem gente que jura que está dizendo para você a verdade e está te mentindo. Então Tiago disse assim, afasta-te destes. Não fica junto com essa galera que anda de aparência. Foi engraçado porque em 1992, 93, aliás, eu cheguei numa igreja nossa e o líder estava lá, ele me chamou e falou assim, Carlos, você quer ser mais um ou você quer fazer diferente? Eu falei, como assim, pastor? Se você quiser ser mais um, você junta com aqueles camaradas que estão ali no fundo ali. Já dei oportunidade, já dei igreja para eles, já trouxe para cá, já tentei ajudar, mas eles não mudam. Se você quiser ser mais um, se junte com eles. Agora, se você quiser ser diferente, não se misture com eles. Eu achei assim, nossa, por que então ele não manda eles embora? Porque tem gente, irmão, que tem que ficar.
para fazer você ser crente. Parece incoerência, né? Mas quando Paulo fala de divisão, confusão dentro da igreja, dissensão, briga, discussão lá dentro da igreja de Corinto, Paulo disse assim, ó, eu ouço falar que há contenda, divisão entre vós, e ele diz assim, e eu até creio que exista. E isto é bom. Bom? Não, claro que ninguém gosta dessas coisas na igreja. Ele disse assim, não, mas é bom para que os filhos de Deus resplandeçam. Os verdadeiros filhos de Deus aparecem no meio daquele troço ali. Você fala assim, o cara se botar Davi com Saul, Saul vai desviar Davi. Não, irmão. Você não desvia por causa dos outros, você desvia por causa de você. Qualquer pessoa que chegar na igreja, falar com você que saiu da igreja por causa de alguém, não, ela saiu por causa dela. Você não sai da igreja por causa de ninguém, não. Porque não é ninguém que te traz para a igreja. Quem te traz para a igreja é Deus. E você sai da igreja, por incrível que pareça, por causa dele. Por que é por causa dele? Porque você vem como está. Mas como está, você não vai ficar, porque ele vai ter que mexer em você. E o problema que Deus tem comigo e contigo não é com os demônios na minha vida e na sua. O problema que Deus tem contigo e comigo é com uma coisa que ele lava a mão e desiste. Igual ele fez com Israel. Para tirar Israel das mãos do faraó e tirar Israel do Egito, Deus teve problema? Teve? Teve não. Mas Deus teve problema com Israel para pôr dentro da terra de Canaã. Por quê? Ah, porque lá tinha gigante, os caras eram fortes, eles eram poderosos, era grande. Não, foi não. Deus disse para Moisés, desce daqui, vai, leva esse povo, que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que traria a descendência dele de volta. Vou cumprir minha palavra. E diga para eles que eu vou colocar eles dentro da terra. Eu não vou no meio de vocês, porque se eu for, eu mato. E não vou por causa da dureza dos vossos corações. Opa, pera lá. Por que Deus disse que não ia, que senão ele ia matar? Falou assim, é melhor eu não vá. É melhor que a gente ore e Deus não venha. É melhor. Porque se eu não quero consertar, eu não quero amolecer, eu sou orgulhoso. O pior problema que o ser humano tem, que Deus lava a mão e desiste dele, é o tal do orgulho. Porque o cara do orgulho nunca é ele, sempre é os outros. Foi o que aconteceu com Israel, irmão. Aliás, o bichinho do orgulho foi o que derrubou um anjo chamado Lúcifer, que estava lá no meio das pedras afogueadas, no meio dos santos, no jardim de Deus, e foi jogado porque achou-se orgulho no seu coração. E é o orgulho que não deixa Israel, e é o orgulho principal adversário meu e seu, para a gente não ser de Deus. Quando Moisés falou com o povo chorou, e é engraçado, que eles choram, mas não muda. Já viu? Tem gente que chora, você fala, a pessoa chora, mas não muda. O senhor está certo, ou é o filho que fala com a mãe, mãe, só está certa, mas não muda. Na igreja, quantas pessoas já choraram na minha frente assim, você olha assim, aí o cara diz assim, ó, lágrimas de crocodilo. Crocodilo chora? Deve ser por isso, né? Eu não sei, me deu até vontade de saber isso aqui agora, já que vocês entendem desse assunto. Eu não sei porquê, mas as pessoas falam essas coisas, né? Então você pode ver que a aparência ela é uma coisa tão terrível que até o profeta Samuel, um homem santo de Deus, um dos homens mais alinhados com Deus e um dos 3 camaradas mais importantes que já teve nessa terra, né, de Jesus para trás, Samuel está entre os 3. E o Samuel, quando Deus manda ele ir na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé, e Deus não falou quem era, só falou que era um filho de Jessé, quando Samuel chegou lá e o Jessé trouxe o Joabe, pôs na frente dele, o cara falou assim, está aí ungido do Senhor. Deus disse, não desperdiça meu azeite. Samuel, o homem vê a aparência. O que o homem vê? Por que nós ficamos tão preocupados com a aparência, cabelo, bigode, rosto, as mulheres, roupa, vestido, sapato? Por quê?
Eu acho engraçado que você já viu o defunto e diz assim, cara, estou tão preocupado com a minha barba. Eu estou preocupado com a minha roupa, estou bonito. Ele se preocupa? E por que a gente se preocupa? Porque nós queremos ter uma aparência apresentável. E nós queremos não, reconhecimento. Por isso que muita gente parece que é dedicado, mas não é, só quer ser reconhecido. Quantos, às vezes, quando chega na igreja, se ajunta com os irmãos na igreja, trabalha. Aí, quando a gente diz assim, eu preciso de uma pessoa, o irmão fulano, pastor, olha, eu nunca vi gente tão dedicada. Quando você põe aquela pessoa na posição, acabou. Parece que o Satanás entrou nela. Não, o Satanás não entrou, ela já era assim, porque ela só tinha aparência, ela só queria uma posição para ela governar lá dentro. E para tirar agora, que ela já fez amizade com todo mundo, e todo mundo já gosta dela, que todo mundo já... Aí quando o pastor tira, o pastor que é o demônio. Não, irmão, é incrível. Às vezes eu fico olhando que Deus me usou para tirar demônio de algumas pessoas que vieram para a igreja, e depois outras pessoas que já estavam com um demônio já criado, tira essas pessoas de dentro da igreja. Eu fico pensando assim, cara, isso é fantástico, isso é tremendo. Que legal. Mas tudo por quê? Porque as pessoas ficam olhando para a aparência. E Paulo está dizendo, ô Timóteo, preste atenção, meu filho. Tem gente aí no meio aí, ó, que é só aparência, é só migué, como diz o brasileiro, né? Só está aí, mas não está não. Parece ser uma pessoa de respeito, parece ser uma pessoa legal. Não é não, Timóteo. Vai te enganar, vai te passar para trás. Porque eles negam a eficácia, eles negam o valor do que a aparência deveria ter. Nós não temos que tentar mostrar algo. Nós precisamos ser. Porque quando você olha, por exemplo, para uma pessoa, né, se você for falar assim, nossa, mas aquele pastor fulano, ele é uma benção, aquele pastor, nossa, mas ele tem muito conhecimento, olha, ele explica tão bem, ele fala bem demais, olha, você já viu fulano, por exemplo, ele canta, mas olha, é uma coisa tão maravilhosa, você sente a presença de Deus assim, sabe? Eu acho engraçado que eu nunca senti Deus, porque Deus não é sentimento, você não sente. Mas tem gente que sente. Você vive, você respira. Mas tem pessoas que sentem. Nossa, mas você sente assim, sabe? Aquela pessoa, ó, aquela pessoa é de Deus. E eu fico assim, às vezes eu fico pensando assim, se soubesse o que eu sei. Mas eu vou e fico calado, não falo nada não é da minha conta. Porque todo mundo que quer viver de aparência, irmão, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai cair a máscara. Vai cair. Nem que seja diante de Deus, não vê o Joabe? O irmão do Davi, ele não tinha aparência de rei, mas não foi ungido. Não tem gente que tem aparência de uma pessoa séria, mas não é? De uma pessoa autêntica, de uma pessoa dedicada, de uma pessoa esforçada, mas não é, só quer chegar onde pretende, dali para lá não vai esforçar mais. Lembra daquele jogador de futebol famoso que jogou no tal do Flamengo? E o Flamengo não pagava. E aí ele falou assim, eu finjo que jogo e o Flamengo finge que paga. Vocês viram ele falar isso, não?
E os bestas vai torcer ainda, irmão, morrer por causa de jogador, de time, de futebol. Ou seja, ele não entrava em campo? Entrava, mas não jogava. Não dava o seu melhor, não dava tudo de si. Porque a pessoa que vive da aparência, ela só quer demonstrar para convencer algo que ela não é. Quando alguém tentar te convencer de alguma coisa, já fica um pé atrás, irmão. Quando a pessoa quiser muito assim te convencer que ela é, tenha cuidado. Sabe por quê? Porque geralmente, às vezes, quem não manca, geralmente não anda não, vai cair. Eu acho interessante porque na Bíblia, todos os homens de Deus, Deus mostra erros e falhas deles. Só não mostrou de Jesus por quê? Porque não teve. Deus mostrou falha de Abraão, Deus mostrou falha de Noé. Olha o porre que Noé toma, né? O pileque que ele bebe até cair. Deus expõe o caso de Abraão com a serva. Deus mostra o caso de Davi com a mulher de Urias. Deus expõe o problema de Moisés, Deus mostra a raiva dele, a ira dele, nem deixa ele entrar na terra de Canaã, e Deus mostra isso. Ele nunca escondeu, e só não mostrou de Jesus porque Jesus não cometeu nenhum erro, nenhuma falha. Por isso que ele não mostra. Sabe por quê? Para dar autenticidade. Ó, isso aqui é humano e ser humano comete erros. Onde tem gente, é igual onde tem boi. Tem boi no curral? Tem. Mas vai ter estrume e xixi. Porque o boi não diz assim, eu preciso ir no banheiro. Onde tem gente, irmão, vai ter problema. Só que as pessoas pensam assim, uma vez, por exemplo, ele estava num encontro de casais. E aí, assim, para quebrar o gelo, para as pessoas assim, né? Aquela terapia assim em grupo. Aí eu falei, olha, eu já sendo pastor, assim, assim, assado, aconteceu isso, assim, 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 dessa. Porque, né, você quer saber se é crente? Casa, para você ver. Aí quando falei, depois a minha esposa foi lá, falou e tal. Aí depois chegou a vez de um casal falar, e o casal virou assim, sou fulano, nós estamos casados há 25 anos, nós nunca tivemos uma discussão, nós nunca tivemos um problema. Aí a esposa foi, sou a fulana, tal, e nós nunca tivemos um problema, tal. Falei, a mulher vai falar a verdade. Quando a mulher veio, a mulher, não, nós nunca tivemos uma discussão, nunca tivemos um problema, nós nunca tivemos nada. Eu olhei e falei assim, cara, a Bíblia não me deu essa informação. Eles falaram do quê? Que Jesus tinha casado. Porque Maria era mulher de José, eu sei. Mas Jesus eu não sabia que ele tinha casado. Fiquei sabendo hoje. No final, eu tive que ir para a sala de aconselhamento, passar 2, 3 horas com o camarada queria ir embora, porque discutiu com a mulher, porque eles tinham combinado em casa que eles iam chegar lá e demonstrar que eles eram um casal muito feliz, muito unido, que eles eram muito perfeitos, muito certinho, que não tinha problema, que era só para inglês ver, como diz lá em Minas Gerais, né? Que era só para mostrar ali, né? E chegou lá, eles foram desmascarados com a brincadeira que eu fiz. Né, irmão? Porque até o José queria largar a Maria. Não largou porque Deus disse, não larga não, Zé. Volta lá e recebe ela, porque ela não traiu você não. Né? É complicado, né, irmão? Pois é. Mas a pessoa quer mostrar uma aparência ali que ela não possui, que ela não tem. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, para nós, de uma verdadeira aparência espiritual, você sabe como que ela é? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 2. Vou falar hoje dessa primeira, depois eu falo da outra.
ele diz assim, quer ver? Ó, Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres o quê? Esmola. Parece que esmola é quando sobra, né, irmão? Você está com uma moedinha no bolso assim, igual a minha aqui, ó. E tem alguém ali que está precisando, toma isso aqui. Nunca dê nada para alguém que não vai mudar a vida dela. Porque a palavra aqui não é esmola. A palavra aqui é generosidade, a palavra aqui é benefício, ou seja, você fazer algo bom para aquela pessoa. Lembra, por exemplo, que a Bíblia fala daquela viúva, ela deu quantas moedas? Quantas? E essas duas eram o quê? Era tudo que ela tinha. Quer ver, eu estou melhor do que ela. Deixa eu ver quantas moedas eu tenho. 4, 5, 6 moedas. Estou bem próximo que aquela viúva. Mas em valor ela tinha mais do que eu, né? O dinheiro lá dava mais naquele tempo lá. Aí o que aquela mulher fez? Enquanto ela está dando o sustento dela, o que o pessoal lá estava dando? Sobra. Aí se você pegar e falar assim, não, era esmola. Não, a oferta, a generosidade, o benefício era aquilo que aquela mulher estava dando. Então, se você for dar algo para alguém, dá algo que serve para você. Sabe, por exemplo, quando a pessoa, eu não estou vestindo essa roupa, rasgou, vou dar para o fulano, que é esse aqui, ele veste isso aqui. Não, você não vai vestir, por que você quer dar para ele? Não serve mais para você calçar? Por que você vai dar para a pessoa? Eu, por exemplo, sapatos meus aqui, eu não dou para os pastores. Por quê? O pastor, ele está na mesma posição que eu. Dou para o cara trabalhar lá na roça, para ele calçar lá, ir para o meio do mato, pisar em cobra, fazer alguma coisa, porque o sapato para ele usar lá dá. Agora, se eu for dar alguma coisa para o pastor aqui, eu vou comprar, igual eu compro para mim, compro um para mim e compro outro para ele. Mas eu não posso, eu não vou fazer isso. Pois é, então Jesus está dizendo assim, quando você for dar alguma coisa para alguém, dê algo de valor, como se fosse para você. E ele diz assim, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, na sinagoga e nas igrejas. Irmão, vamos dar uma salva de palmas para Jesus aqui, porque esse irmão aqui, ele deu uma ajuda muito grande. Tem gente, por exemplo, que quando é para construir igreja e botar um nome na placa, a pessoa dá uma oferta. Mas se não fosse pôr o nome na placa, não daria. O que é isso? Isso é hipocrisia, irmão. Se você me pedir para pôr nome em placa, eu vou devolver teu dinheiro. Pega teu dinheiro e faz uma placa e põe lá. Né? Porque ele diz assim, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o cara quer ser apresentado, ele quer que fale, ele quer que diga, né, para que as pessoas possam olhar e falar assim, né? Vocês lembram daquele centurião lá de Lucas 7, também Mateus 8? Os judeus foram lá pedir, porque aquele cara, ele construiu sinagoga, ele ajudou eles foram lá pedir Jesus para curar o servo do camarada. Como se Jesus, porque o cara ajudou, Jesus tivesse a obrigação de curar. Jesus não curou e não foi lá curar porque ele ajudou na sinagoga. Jesus foi lá porque tinha um cara doente e o cara tinha fé. Tanto é que ele não precisou que Jesus fosse fisicamente até a casa dele. Foi curado pela fé. E por que aquele centurião ajudava a sinagoga? Porque ele cria que você tem que pegar e fazer as coisas para os outros, ajudar os outros. Ele acreditava naquilo. Tem gente, irmão, lá fora que acredita mais em oferta, doação e ajuda, ação social do que os crentes dentro da igreja. Quando eu fui de uma religião, toda sexta-feira o cara passa, quinta e sexta-feira, passa na sua casa para pegar um pacote de arroz, um pacote de macarrão, para fazer no final de semana uma sopa para dar para todo mundo num lugar específico da cidade. É uma religião. Os crentes fazem isso? Mas o pastor não faz. Por que tem que ser o pastor?
Lá não é o líder da religião, não, é os caras entre eles. Que combina no final, olha, nós vamos fazer aqui, tem o endereço de todo mundo, e vai na casa buscar para a pessoa não ter o trabalho de levar. Por que não fazem? Por que não combinam? Não. Só que é engraçado, as igrejas, por exemplo, quando elas vão dar alguma coisa para alguém, vai alguém filmando a ação social da nossa igreja, nós ajudamos os lascados e os necessitados. Pelo amor de Deus, cara, se eu tiver que filmar porque eu estou dando uma marmita para alguém, eu sou mais miserável do que aquele cara que está recebendo aquela marmita. Porque eu estou crescendo em cima da miséria dos outros, já basta governo que faz isso, irmão. Agora, vai às igrejas, não, mas nós temos que mostrar, não tem que mostrar coisa nenhuma, não. Por que tem que mostrar? Não, mas é o trabalho. A gente mostra, por exemplo, para os irmãos na igreja, olha aqui, ó, vocês doaram, foi entregue, tal lugar, assim, tal. Mas vai botar aqui na rede social para mostrar para os outros uma ação que você está fazendo, para os outros ver, ó, esse pessoal trabalha, hein? Esse pessoal ajuda os outros. Jesus falou, você já recebeu sua recompensa. Os elogios que todo mundo, ou o xingamento, que o cara pega, por exemplo, diz assim, ó. Você vê, esses dias atrás eu estava no culto da manhã aqui, no culto da manhã não tem gravação, é um movimento, eu não gosto de gravação, às vezes que me impede, eu gosto de andar no meio aí, que se me xingar, eu já bato com o microfone. Joga a Bíblia, faz qualquer coisa, não, pastor Ferreira? A gente faz uma confusão aqui, irmão. Faz não, ninguém, calma, irmão. Não, o pessoal vai pensar que é verdade. É brincadeira. Não, mas eu caminho, fico para lá, para cá. Aí eu desci, uma irmãzinha falou assim, ô, pastor, o senhor está magro de pastor, o senhor emagreceu muito, não emagrece mais não, pastor, já está bom. Eu falei, não, irmão, tem que emagrecer mais 12 quilos ainda. Ela falou, não, pastor, já está bom. Aí o irmão falou assim, quanto o senhor emagreceu? Eu enchi a boca assim, falei assim, 31. Ele falou, não, o senhor está gordo ainda. Eu falei, olha aí, irmão. Viu? Eu achando que eu estava com vantagem. Podia ter ficado só nas palavras da irmã. Tem sempre um miserável que vai querer acabar com sua alegria. Como se eu fosse me importar com isso, né? Eu tô brincando com você aqui. Mas, às vezes, se você recebe o elogio, né, por aquele ato bondoso, por aquela ajuda que você concedeu, se você recebe, não, você quer que as pessoas vejam o seu trabalho, o que você está fazendo, o que você está doando, né, nós vamos mostrar aqui que esse irmão aqui fez isso, essa irmã aqui fez aquilo, e papapá. Jesus falou assim, você já recebeu o seu galardão, você recebeu o elogio dos homens. Agora, se você quiser o de Deus, ele diz no versículo 3, olha o que ele falou. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua? O que faz o quê? A tua mão direita. Então, se ele está dizendo para mim, versículo 4, para a gente terminar, para que a tua esmola seja dada de que forma? Ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quem é que publicamente vai te expor e vai apresentar você ao mundo? O próprio Deus. Mas o que você faz, você tem que fazer oculto, escondido. A direita não saber, a esquerda não saber. E é bom mesmo, né, irmão? Que quando a esquerda sabe o que a direita está fazendo, a irmã manda aprender. O que... E quando a direita sabe o que a esquerda está fazendo, eles perseguem também. Então você vê que Jesus está falando, fica quieto, rapaz, deixa escondido. Não vai ficar fazendo as coisas. Quando você fizer algo para alguém, quando você ajudar alguém, não, nós construímos aqui, nós reformamos aqui a casa da irmã fulana. Não faz isso não. Para quê? Você pode fazer, se tiver mais irmãos envolvidos na reforma da casa da irmã, você mostrar para os irmãos. Mas para que expor isso para fora?
Ó, irmãos, lá ficou bonito, pintamos lá a casa da irmã, compramos móveis novos lá, aquele dinheiro ali que você ajudou a gente a comprar, fomos lá, comprou, está entregue. Mas para que mostrar para os outros? Tem gente que fala assim, porque tem igreja que eles não fazem nada, não tem um projeto social. Você sabe, você tem certeza? Você tem certeza disso? Tem. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que na época, por exemplo, da pandemia, ajudou umas 80 mil pessoas, mais ou menos. E ninguém sabe. Por quê? Porque não fala. Não põe em rede social, não põe em televisão, não põe em rádio e nem fala na igreja. E é um pastor. Não fala. Aí tem gente que manda a língua. É porque que às vezes bate, quanto mais bate, fala mal, o cara está lá em cima. E Deus está levantando o cara e botando ele lá para todo mundo ver ele no topo. Aí os caras olham, mas esse cara não faz nada, por que Deus está? Por que ele tem isso? Porque tem. Porque quando Deus resolve levantar alguém, irmão, é ele que levanta. Não é o Instagram, nem o Facebook, nem o YouTube, nem rede de televisão e nem igreja. É o próprio Deus que faz isso. Porque é Ele que a recompensa Ele quer trazer diretamente a nós. Ele não quer que seja uma recompensa humana. Ele quer que seja o céu. Por exemplo, quem viu Davi matando o urso? Quem viu ele matando o leão? Mas já teve gente que viu ele matando o gigante, não teve? E depois teve gente que viu ele sentado no trono, né? Mas quando ele estava lá atrás matando leão e urso, ninguém estava vendo. Mas tinha um que estava vendo, né?